Livro Deuterocanônico de Judite. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Mundo da Leitura. Eu sou o professor José Carlos e hoje eu vou trazer para vocês a minha análise de um dos livros deuterocanônicos mais controversos que tem, mesmo para aqueles que o consideram como sagrados. Trata-se do livro de Judite. Mas para iniciar, eu gostaria de pedir para vocês que, se vocês gostam, apreciam esse trabalho, apoiam, que vocês deixem o like, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, deixem seus comentários, sugestões, que é muito importante também para o meu aprimoramento e desenvolvimento desse trabalho que eu estou levando a efeito. Bom, porque trata-se de um dos livros mais controversos. Fazendo aqui um pequeno retorno ao tema dos deuterocanônicos, conforme eu disse na minha exposição nos outros livros, o livro da sabedoria, Eclesiástico, Baruque e os outros que eu já tenho trazido no canal, trata-se de livros que não são aceitos como sagrados pelas igrejas protestantes, barra evangélicas, mas que estão no cânon das escrituras sagradas da Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Católica Ortodoxa e igrejas anglicanas. Lembrando que são várias igrejas de confissão anglicana, várias igrejas ortodoxas e por aí vai. Trata-se de mais um livro escrito naquele período intertestamentário, que se localiza depois de Malaquias e antes de Cristo, entre os dois profetas, Malaquias e João Batista. É um período de 400 anos, onde muitos estudiosos, muitos teólogos acreditam que não houve um profeta sobre a terra. É um período onde os judeus estavam dispersos, estavam primeiro sob o domínio dos Ptolomeus, depois sob o domínio dos Seleucidas, um período de grande dificuldade, um período também ali de dispersão, enfim, que é um livro historicamente muito impreciso, historicamente e geograficamente. E isso a própria Igreja Católica não esconde. Tanto que nessa Bíblia, que eu utilizo como base para a minha leitura, que é a tradução Ave Maria, uma tradução bem antiga e bem respeitada pela Igreja Católica, no meio católico, É uma versão comentada. Logo no início, ele aponta uma incongruência. E o que o comentarista diz, ele fala aqui com relação ao fato do livro de Judite trazer como informação inicial já que Nabucodonosor era o rei de Nínive. Isso é uma informação errada. O comentarista diz assim: Nabucodonosor foi rei da Babilônia, não de Nínive. As indicações geográficas e históricas do livro de Judite são, em geral, muito imprecisas. Aí a gente já pode pegar uma ponte para a gente entender um dos motivos que fazem com que as igrejas evangélicas barra protestantes não aceitem esse livro como escritura sagrada. E eu particularmente, diferentemente dos outros livros deuterocanônicos que eu tenho analisado aqui no canal, eu não senti inspiração ao ler esse livro. Eu não senti esse livro como sendo inspirado em quase nada. Falando com outras palavras. E ao longo da minha exposição, vocês vão entender o porquê. Eu considero esse realmente um texto apócrifo. Ele não traz ensinamentos, por mais que queiram, que alguns teólogos se esforcem para ver nesse livro ensinamentos valiosos, ou ensinamentos piedosos, como eles costumam chamar. Eu não verifiquei, não foi o que eu senti fazendo a minha leitura. Bom, mas tudo bem. Vamos seguir aqui então qual é a história do livro de Judite. Primeiramente é importante dizer que não foi Judite quem escreveu o livro, e não foi esse personagem. Judite, na verdade, é um nome que significa judia, aquele que é da tribo de Judá, aquela mulher que é da tribo de Judá. Então a raiz do nome, o significado do nome Judite é judia, mas era uma pessoa, era uma mulher. Mas não foi ela que escreveu o livro. O livro provavelmente foi escrito por algum escriba por volta de 200 antes de Cristo, como eu falei já no período intertestamentário. Então, por que leva esse nome? Porque trata-se da história dessa personagem, dessa figura. E aí eu vou dizer mais uma coisa interessante. Personagem, sim, porque os próprios comentaristas bíblicos, os próprios estudiosos, não sabem se esse livro é histórico no sentido pleno do termo, ou se ele é um livro meramente fictício, alegórico, um romance com o objetivo de criar uma história edificante. Um outro comentário sobre isso aí, o autor traz, no último capítulo de Judite,
O último versículo, olha que interessante, né? Fala aqui que o aniversário da vitória de Judite, né, sobre o império ali, no caso de Holofernes, que era o general de Nabucodonosor, entre aspas, né, porque, na verdade, Nabucodonosor nunca foi rei de Nínive. Mas, enfim, o último versículo fala assim, o aniversário de sua vitória, né, no caso de Judite, foi posto pelos hebreus no número dos dias santos, e ainda hoje é celebrado pelos judeus. Só que o comentarista bíblico faz o seguinte, essa festa é desconhecida na história judaica. Ou seja, o livro de Judite traz como último versículo algo que ele fala que foi posto no calendário judeu como uma festa perpétua, né? E que ainda hoje, vamos dizer entre aspas, né? Quando o livro foi escrito e depois quando os escribas revisaram o livro, estava como uma festa judaica, sendo que na verdade essa festa nunca foi conhecida entre os judeus, a festa da vitória de Judite. Então, e o mais interessante é isso, que a própria Igreja Católica, nos seus comentários, ela não esconde isso. Isso leva uma indicação onde outros analistas comentam que é muito possível que esse livro seja uma história fictícia, que algum escriba criou com um objetivo até nobre, pode ser de uma história edificante, enfim, mas que muitas pessoas não acham edificante não. Eu vou explicar para vocês o porquê. Bom, começando a história, né? Então, Nabucodonosor estava vindo invadindo, né, todo ali os reinos, né, que incluía o reino de Israel e o reino de Judá. Isso em uma época muito posterior ao reinado de Nabucodonosor, sendo que ele não era rei de Nínive, como diz aqui, né? Ele era rei da Babilônia em um outro momento, né? Enfim, mas essas incongruências geográficas à parte, vamos seguir pela história da forma como ela é narrada, né? E tinha o seu general Holofernes. E aí começa a história, né? Holofernes vinha, né, para dominar todo o reino de Judá que estava ali, e aí aparece uma figura que é a figura de Judite. Judite, quem que ela é? Ela é uma viúva. Segundo o que diz aqui, ela era uma viúva rica. O seu marido tinha morrido quando ele tinha saído para trabalhar em colheita, teve uma insolação e faleceu. Deixou ela muito bem, né? Segundo o que as escrituras dizem aqui, ela era uma jovem muito bonita, né? Muito atraente mesmo, e vai ser isso que ela vai usar para derrubar o general Holofernes. E aí vocês vão ver a história, né, que me parece um tanto ardilosa, uma história muito bem engendrada, uma estratégia muito bem engendrada por uma mulher para derrubar um homem, né, um general, ainda que o objetivo dela seja nobre, mas no final da história ela vai matar esse general. Né? Vamos seguir então o que acontece. Ela era uma viúva muito bonita, né? Até então ela estava vivendo o luto dela, que já fazia 3 anos e meio, ela se vestia como uma viúva, enfim. Então, quando ela ficou sabendo que aquele povo, né, o povo lá de Holofernes, os assírios, né, que estavam vindo para dominar o local, ela teve uma ideia. E ela fala, né, ela comenta aquela ideia lá, e divulga, e fala assim, bom, falem para Holofernes que eu tenho uma mensagem para ele, eu gostaria de falar com ele. Né? E aí diz que ela vai se vestir muito bem, ela vai usar diademas, ela vai fazer o melhor que ela pode, né? Com certeza ali ela se maquiou segundo, né, o que ela tinha de melhor na época, né? Se vestiu, se produziu ao máximo, sendo que ela naturalmente já era muito bonita, né? Segundo o que tinha lá. E aí ela fala que isso daí, o próprio versículo diz aqui, né, o livro de Judite, diz que o Senhor aumentou-lhe a beleza, porque tudo aquilo que procedia era fruto de sua virtude. Então tá, né? Aí as pessoas ali, os que estão sob o comando de Holofernes, né, aceita, né, que ela leve uma mensagem ao seu chefe. E ela chega lá para Holofernes e fala o seguinte, fala, olha, Deus, o Deus de Israel, está muito descontente com o povo judeu, porque o povo judeu tem quebrado muitos mandamentos. O Senhor tem enviado pragas, tem enviado fomes, né, sobre o povo, e eu vim aqui te trazer o seguinte, quando eles forem enfraquecidos, quando o Senhor enviar sobre eles um castigo maior, que eles estiverem mais enfraquecidos, eu vou te dizer, para que você possa dominá-los, entrar lá e dominá-los completamente. Né? E o Holofernes ficou muito contente, né? Falou, nossa, então eu vou, além de eu ter um exército aqui mais poderoso, eu tenho a ajuda dela.
né? E ele ficou encantado com a beleza dela, que ele até comenta, né, com os seus subordinados, ele fala: quem poderia desprezar os hebreus que têm tão belas mulheres? Né? Aí ele fica encantado e ela fala assim: bom, tudo que você fizer, tudo que você quiser, eu faço, eu aceito tudo que você quiser. Né? Então ela fala o seguinte, né? Quem sou eu, né, para opor-me ao meu Senhor? Né? Farei tudo o que parecer bem e melhor aos seus olhos, tudo o que mais lhe agradar. Isso também para mim será melhor durante minha vida. E o coração de Holofernes agitou-se, porque ardia de paixão por ela. Né? Então ele já começou a cair perante a beleza dela. Então ele mandou fazer um banquete, né? Ele pediu lá que ela fosse uma das concubinas dele, né? E aí o que acontece? Só que ela levou, junto com ela levou os alimentos. Ela falou assim: só que eu só tenho um porém, eu aceito tudo, mas eu vou comer dos meus próprios alimentos, porque eu tenho minhas tradições aqui, da minha religião. E ele aceitou. Tá, nós vamos fazer um banquete aqui para receber você, uma grande festa, né? E tudo, né? Eu aceito que você coma só das suas coisas. Tá. Diz que Holofernes ele ficou tão agitado, mas ele ficou tão feliz que ele se embriagou tanto, ele bebeu tanto vinho, como nunca tinha acontecido. E aí o que vai suceder? Que do final da festa, né, os criados de Holofernes saem de cena, deixam ela no aposento com ele, né, porque eles vão ter a primeira noite deles, né, porque ela tinha aceitado, né, falou que ela faria tudo quanto, porque isso seria bom para ela também. Então Judite ela vai utilizar um estratagema, uma estratégia. Já tinha sido autorizado a ela sair durante a noite para fazer uma oração. Esse tinha sido um dos pedidos que ela tinha feito a Holofernes, né, e os seus generais tinham autorizado. Ela falou que esse era um costume da religião dela, durante a noite sair fazer uma oração e tal, e tudo bem. Aí o que Judite vai fazer? Quando ela percebe que Holofernes está totalmente embriagado, ela pega uma faca e corta a cabeça dele e o mata. Né? Coloca a cabeça dele num saco e sai para fazer a envolve ele ali, fecha ele nos panos ali e tal, e sai para fazer aquela oração que ela disse que ela teria o costume. Então, só que ela sai com a cabeça dele dentro de um saco. Ninguém percebe, né? Os guardas não percebem, e ela volta para o seu povo. E ela volta com a cabeça de Holofernes. E ela fala o seguinte: Holofernes, Deus entregou Holofernes em minhas mãos. Está aqui a cabeça dele. Façam o seguinte: coloquem a cabeça dele em exposição para todo mundo ver, né? De modo que os próprios combatentes, ali, os soldados de Holofernes, vejam o que sucedeu com ele. Quando isso acontece, todos os soldados ali de Holofernes, né, os soldados assírios, né, eles ficam chocados, perplexos ali, e eles caem em pavor. O que aconteceu com o nosso chefe, com o nosso general? Né? E a partir dali começa uma matança, né, porque ali os judeus caem sobre eles, né, e eles são expulsos e são derrotados pelos judeus. É interessante que depois ela vai fazer um cântico final aqui, dizendo que foi exatamente Deus quem agiu para livrar o povo daquela destruição perante os assírios, né? Que isso foi preparado por Deus, que ela foi uma serva utilizada, né? E para cumprir essa estratégia de matar Holofernes e com isso aí dispersar o exército assírio. Lembrando que essa história se passa em uma cidade chamada Betúlia, que também é dito pelos historiadores aqui que não se sabe que se essa cidade de fato existiu ou se é também uma criação, uma cidade mítica, né, uma história inventada que esse local sequer de fato existiu. Concluindo, eu não vejo os católicos tendem a ver na figura de Judite como uma libertadora, porque diz que ela se manteve virgem, né, melhor dizendo, casta, né, após o falecimento do seu marido, nunca mais ela teve homem algum. Né, e eu disse virgem porque na teologia católica eles comparam Judite com a Virgem Maria. Né? Então, esse é um ponto que eles fazem, eles tentam trazer um paralelo, só que eu não vejo paralelo nenhum, porque a Virgem Maria não matou ninguém.
né? Não utilizou de uma estratégia, não utilizou de sua beleza para seduzir homem algum e para matá-lo, ainda que com um propósito nobre de livrar o seu povo. Tá? Então, realmente, é, eu, é um livro que, quando eu li, eu terminei de ler, o pensamento que eu tive foi: esse livro não é inspirado por Deus. Né? Não só pelos erros grandes históricos com relação a Nabucodonosor, que nunca foi rei de Nínive, os erros geográficos, né, as criações, por exemplo, a cidade de Betúlia, que muito possivelmente sequer existiu, né? Existe uma controvérsia aí, e conta a história que não me edificou em nada. Então, essa é a minha análise pessoal. Quem quiser saber a partir de qual base eu parto para fazer a análise dos livros apócrifos e deuterocanônicos, eu convido a assistir a minha análise dos outros livros que eu fiz. Ali eu explico qual é a base que eu parto. Né? Eu não parto nem de que eles são verdadeiros, nem de que eles não são verdadeiros. Né? Eu convido vocês para assistirem esses outros vídeos também. Se vocês gostaram, deixem um like, deixem um comentário de vocês. Agora falta só eu trazer o livro dos Macabeus, né, os 2 livros de Macabeus, e aí eu termino a análise dos deuterocanônicos. Né? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.